Olha a contradição. O mundo que quer tirar você das garras da religião, porque a religião tem costumes, tem tradições de homens, mas quando você vai para o mundo, a primeira coisa que você faz é usar um brinco, porque o mundo usa, você também quer usar. Aí você vai colocar seu brinco, você vai colocar seus adereços, você vai colocar seu decote, sua roupa curta, você vai para a balada, você abandona a fé. E porque o mundo não admite a tua fé, a não ser que seja uma fé esotérica. Uma fé que, ok, você diz de palavra que você é cristão, mas você tá lá na balada, você tá lá na noitada, você lá tá transando com seu namorado. Você tá curtindo a vida doidado. Não, mas eu amo a Jesus, eu não tenho religião, mas eu tenho muita fé. Naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Os filisteus de hoje não estão permitindo que nós sejamos cristãos religiosos, porque os filisteus criaram um conceito de que religiosidade é tóxica. Religiosidade é um conceito que os filisteus nos fazem pensar que ser religioso é uma coisa horrível. Ser religioso é uma coisa horrorosa. São os filisteus que nos estão moldando. Não somos nós quem estamos moldando a sociedade. É a sociedade filisteia que está nos moldando. Os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Os filisteus de hoje não estão nos permitindo viver a nossa fé. E o diabo tem encontrado formas e formas de nos sequestrar e nos levar a viver como vivem os filisteus, ainda que usando um discurso de que nós temos muita fé em Deus, que somos muito amorosos com Deus e Deus nos ama profundamente. Deus não está nem aí se adultera, se mente, se rouba. Deus não está nem aí. Porque se diz que os mandamentos são opressores, então pode mentir, roubar, pode fazer o que quiser. Pode ser homossexual, pode ser pedófilo, pode ser o que quiser. Porque quem está dizendo são os filisteus. E o povo de Israel está indo amolar as suas foices com os filisteus. Está levando seus métodos de trabalho, seus métodos de ação, seus métodos, até mesmo seus métodos missionários. Vamos aprender com os filisteus como é que se faz missão? Vamos aprender com os filisteus como é que se faz uma igreja amorosa, gentil. Já sei. Aprendemos com os filisteus que não precisa existir igreja. Para que igreja? Não precisa haver comunidade religiosa. Para que isso? O povo de Israel precisava afiar os seus arados, enxadas, machados e foices. Tinha que levá-los a um ferreiro filisteu. Claro, porque o espírito do mundo é mais atuante, é mais inteligente. O espírito do mundo não tem preconceito. O espírito do mundo é legal. No espírito do mundo você se veste do jeito que você quiser. Mentira. O espírito do mundo é opressor, sim, senhora. No espírito do mundo você tem que ser magra, você tem que ser bonita, você tem que ser charmosa, você tem que ser jovem o tempo todo. Você não pode isso, não pode aquilo, do mesmo jeito. Estão agora dizendo que estão quebrando tabu porque é legal para atender os interesses dos filisteus. Porque é legal. Porque vai vender mais. O custo para afiar um arado ou uma enxada era muito alto. Para afiar uma enxada eram 8 gramas de prata. Para afiar
Uma foice ou uma ponta de ferro de uma vara de tocar bois, 4 gramas. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. Verso 22, por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança. Outro dia eu vi um pastor dizendo que ele não ensina os filhos dele a orar, que os filhos dele vão aprender com Deus, ter culto em família, reunir para fazer culto. Os filhos dele irão descobrir como é a experiência de cada um deles, particularmente com Deus. Vai vendo a geração que está se levantando dentro do povo chamado cristão. Não tem religião, não tem prática religiosa, porque isso é religiosidade tóxica, não tem mandamentos, tem a sua vontade, tem sua autonomia, tem sua verdade, tem o que você quer, você faz o que você quiser. Não precisa ter tempo com Deus, tempo de oração, tempo de buscar unção, batismo do Espírito Santo. Você não vê essas pessoas falando sobre o batismo do Espírito Santo? Você os vê levantando bandeiras políticas, sociais, lindas e maravilhosas, mas você as vê falando sobre o Espírito Santo? Você as vê falando sobre jejum e oração? Que jejum e oração? Que nada de jejum e oração. Vamos falar sobre os direitos humanos, mas falar sobre jejum e oração, religiosidade tóxica. Tem nada a ver jejum e oração. Para quê? Vigiar e orar, como Jesus Cristo disse lá no Getsêmani? Vigiar e orar para quê? Religiosidade tóxica. Guardar os mandamentos, como Jesus Cristo disse para o moço rico, que saiu triste porque não quis seguir a Jesus Cristo, segundo o chamado que Jesus Cristo fez? Que coisa, Jesus Cristo! Deixa o homem rico ser do jeito que ele quiser. Religiosidade tóxica. O Senhor perguntar para ele se ele iria dividir os seus bens. Religiosidade tóxica. Desculpa, vão dizer que Jesus Cristo, na verdade, estava ali demonstrando o quão socialista ele era. Tá vendo aqui o socialismo de Jesus? Olha o comunismo de Jesus aqui, tá vendo? Dizendo para o homem rico distribuir os seus bens. É isso que o texto está declarando? São as mesmas pessoas que nos ensinam a entender o texto, são as mesmas que distorcem o texto quando elas querem atender os seus próprios interesses, colocar Jesus Cristo como comunista ou socialista ou sei qualquer ista que seja, para atender os interesses dos filisteus. Colocar Jesus de esquerda, de direita, Jesus Cristo é Jesus Cristo. Não tem essa de esquerda ou de direita, Jesus Cristo é Jesus Cristo. Comprometido exclusivamente com o reino do seu Pai. Mas é por estas e outras, porque vigiar e orar é religiosidade tóxica, porque estudar a Bíblia é religiosidade tóxica, porque frequentar uma igreja é religiosidade tóxica, porque guardar costumes e tradições bíblicas é religiosidade tóxica. Tudo é religiosidade tóxica para quem hoje bebe na fonte dos filisteus. Mas aí vem a palavra e diz, por isso no dia da batalha ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. Ninguém no dia da batalha tinha espada ou lança. E no dia da batalha, nós teremos o quê? No dia da batalha, nós estaremos cheios do Espírito Santo? Será que temos dado liberdade ao Espírito Santo para agir em nós? Será que temos buscado, como Jesus Cristo nos ensinou a buscar, o Espírito Santo? Será que temos buscado a face do Senhor em santidade? Será que a santidade tem sido um alvo? Será que a misericórdia de Deus
tem sido desperdiçada porque nós estamos perdendo tempo, gastando tempo com os filisteus? Será que não temos desperdiçado justamente a oportunidade de sermos luz para os filisteus? De sermos bênção para os filisteus? De cumprirmos a nossa missão, a missão que Jesus Cristo nos deu para vivermos ensinando, testemunhando, vivendo para a glória de Deus? São os filisteus quem nos evangelizam e não nós quem evangelizamos os filisteus? Nós consumimos as práticas dos filisteus? Nós nos assemelhamos aos filisteus e está tudo achando bonito isso? Eu olho para nós hoje e eu desconheço. Porque nós fizemos e estamos fazendo questão de sermos iguaizinhos aos filisteus. Nós vivemos iguaizinhos vivem os filisteus. Nos divorciamos tais quais os filisteus se divorciam. As estatísticas mostram que nós nos divorciamos do mesmo jeito, nós nos envolvemos nas mesmas encrencas do mesmo jeito, somos infiéis do mesmo jeito, porque andamos do mesmo jeito, no mesmo caminho, no caminho largo. Saul foi em busca da feiticeira. Assim como muitos crentes estão indo consultar também os feiticeiros. Saul foi buscar alguma coisa que respondesse às suas inquietações pessoais e ele não poderia ser frustrado. Os crentes de hoje também não podem ser frustrados. Se a religião deles diz que orienta e ensina a não usar joias, por exemplo, não interessa, todo mundo usa, todo mundo acha legal, tá todo mundo bonito, eu vou usar também, porque eu gosto. E ai de quem disser que eu estou errado. Se eu bebo, porque tá na moda. Os cristãos bebendo, só não pode se embriagar. São pastores ensinando que só não pode se embriagar. Mas que pode beber, gente. A Bíblia não diz para não beber, diz para não se embriagar. Por quê? Porque beber socialmente para os filisteus é legal. Então os cristãos bebem socialmente, tudo bem, gente. Só não precisa se embriagar. Mas quando o guarda de trânsito parar você ao volante tendo bebido o que você bebeu socialmente, cristão, a tolerância para a lei de trânsito aqui no Brasil é zero. Tolerância zero. Mais uma liderança espiritual corrompida, porque tem amolado o seu espírito, ou melhor, a sua foice, a sua espada, significando dizer o seu espírito, com os filisteus. E se encontra, deixa eu dizer uma coisa para vocês a mais, quando a gente quer encontrar na Bíblia alguma coisa que justifique até o pecado, você encontra. Não tem gente encontrando na Bíblia justificativa para a homossexualidade? Encontra. É só querer torcer, distorcer. É só fazer isso. É um método muito simples. Muito simples. Mas pense, por isso no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança. No dia da batalha, nós estaremos como? Nós estaremos tretando, de treta em treta entre nós? Como nós estaremos no dia da batalha? Vigilantes? Porque Jesus Cristo disse, vocês me ouviram na última mensagem, na de sexta-feira, sobre o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos. A intenção de vocês é boa, mas a carne é fraca. Vigiem, orem. Ai, desculpa, vão dizer que é religiosidade tóxica. Orar e vigiar é religiosidade tóxica, é isso? Vão distorcer as palavras de Jesus Cristo também? E os discípulos que dormiram não estavam prontos para quando os inimigos chegaram. Se levantaram presunçosos, um deles puxou a espada, a foice e cortou a orelha
do servo, porque foram fazer segundo o que eles achavam que deveriam para proteger Jesus e etc, etc. Não tinha orado e vigiado. Mas volto a dizer, alguém vai dizer que é religiosidade tóxica. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança. No dia da batalha, quem estará pronto? No dia da batalha, quem estará pronto? Quem terá ouvido Jesus? Quem terá orado e vigiado com Jesus? No dia da batalha, quem terá vivido com Jesus no seu Getsêmani? No dia da batalha, quem estará cheio do Espírito Santo para não ser enganado pelos espíritos imundos? No dia da batalha, quem estará de pé com Cristo, para a glória de Cristo, para honrar o nome de Cristo? No dia da batalha, sobre o que nós estaremos falando? No dia da batalha, sobre quem nós estaremos falando? No dia da batalha, quem nós estaremos defendendo? No dia da batalha, estaremos sob qual espírito, meus amigos? No dia da batalha, estaremos andando em qual caminho, meus amigos? No caminho estreito ou no caminho largo? Repete o capítulo e o verso. Estava lendo com vocês 1 Samuel, capítulo 13, e especialmente a partir do verso 19. E é o verso 22 que diz: por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança. Porque os filisteus é quem deram a regra. Não tem ferreiro em Israel. Só tem ferreiro entre nós, filisteus. Se vocês quiserem espada afiada, venham a nós. Hoje é assim, se vocês quiserem ser aceitos, venham a nós. Se vocês quiserem ser bem vistos, sigam a nós. Se vocês quiserem ser aplaudidos, se unam a nós. Façam como nós. Pensem como nós, tragam seus pensamentos para serem afiados conosco, os filisteus. Nós é que sabemos afiar pensamentos, nós é que sabemos afiar a filosofia de vocês, nós é que sabemos o que é bom, nós é que temos o discurso bom. Vocês são retrógrados, atrasados, vocês são tolos, idiotas, vocês são seguidores de religião. Que coisa babaca, vocês deveriam era aprender conosco, nós é que somos bons. Nós, os filisteus atuais, modernos, é que somos incríveis, nós sabemos o que é bom, nós quebramos paradigmas, quebramos preconceitos, nós somos abertos, nós respeitamos a todos. Mentira! O mundo não respeita você se você disser que pensa diferente dele. O mundo atropela você, atropela com a sua cultura. Nós somos atropelados pela cultura dos filisteus. Nós bebemos na fonte dos filisteus todos os dias, nossos entretenimentos, nosso entretenimento é dos filisteus, os filmes dos filisteus, a música dos filisteus, é a cultura dos filisteus. E os crentes vivem embebidos, embriagados na cultura dos filisteus. E mudaram seus pensamentos de acordo com a cultura dos filisteus. A Bíblia já não é tão Bíblia assim, não é tão palavra de Deus assim. O espírito de profecia, especialmente para os adventistas, não é tão assim. É absolutamente dispensável, desnecessário. O que ele pensa sobre princípios e valores, sobre mandamentos, moldado pelo pensamento dos filisteus. Nosso pensamento hoje não é moldado pela palavra, pelo espírito, não, é moldado pelos filisteus, sabe por quê? Porque nós consumimos de manhã, de tarde, de noite, a cultura dos filisteus. Os filmes que você gosta são os filmes dos filisteus. Foi o filme que os filisteus desenhou para levar as ideias filisteias para você. As séries que você gosta são as séries que os filisteus pensaram para você. Os desenhos animados dos seus filhos, os desenhos, os filmes, vêm carregados das ideias dos filisteus para você e para os seus filhos. Depois eu vou postar lá no meu Instagram, quem está comigo no Instagram também, eu vou postar para vocês a letra de uma música
de um filminho amado, que eu vejo muitas mães dizendo, ai, que coisa linda, é muito lindo esse filminho, ai, que fofo. Aí tem lá uma musiquinha, que é a coisa mais linda. Na letra da musiquinha, que as suas crianças são ensinadas a amar, encharcada de ideias filisteias, tem lá a criança dizendo que já não existe mais certo nem errado. Não existe certo nem errado. Que é do jeito que ela quer e não existe certo nem errado. E a criança repete que não existe nem certo nem errado. Quem é que diz que não existe nem certo nem errado? Os filisteus. Mas os filhos dos crentes põem seus filhos para se embriagar com as ideias dos filisteus e acha lindo. É o desenho acho que Moana. Ai, Moana, tão linda, Moana, tão fofa, Moana. Para Moana, não existe nem certo nem errado. E para os cristãos, para os filhos de Deus, para o reino de Deus e para Deus, existe certo e errado? Ou não? Se não existe nem certo nem errado, então o que existe? Existe liberdade. A liberdade que a serpente disse para Eva que existia. Então o sacrifício de Jesus na cruz, para quê? O juízo de Deus, para quê? Tá todo mundo certo? Ou tá todo mundo errado? Ou não tem ninguém errado? Tá todo mundo certo? Que confusão é essa? É a confusão dos filisteus. Porque nós levamos nossos filhos para serem educados pelos filisteus, pelas ideias filisteias. Nós somos moldados pelas ideias filisteias. A Bíblia, mais ou menos, mas para menos do que para mais. Basta eu distorcer o quanto eu quiser, que então a Bíblia vai ser submissa a mim. O evangelho vai ser o meu evangelho, o evangelho customizado, assim como os filisteus customizam a fé deles. Eles adoram Buda, eles adoram as árvores, eles adoram os deuses indianos, eles adoram os deuses de qualquer religião, eles meditam, eles também vão à missa, eles também vão numa igreja cristã, evangélica. Para eles a religião não é assim. É o que o filho customiza. Se isso aqui para ele, se a meditação para mim é legal. Se não é, não é. Eu escolho, eu misturo, eu crio a minha religião. Ninguém tem nada a ver com isso. Casamento tá na moda, sair de um, entrar no outro. Tá na moda ter casamento aberto, né? Tá super na moda, casamento aberto. Tá super na moda ser bissexual. E eu tô dizendo essas coisas aqui, talvez nem o YouTube deixe essa mensagem ficar no ar, mas tá na moda ser bissexual, ser homossexual. Super, não é o indivíduo, aqueles casos que você vê, que pessoas que têm suas lutas, suas dificuldades. Não, eu tô falando da moda. Eu tô falando dos jovens, dos adolescentes, até das crianças serem empurradas para descobrir a sua sexualidade e entender que ninguém nasce mulher, ninguém nasce homem, que isso tudo é uma construção. Então você constrói o que você quiser. Aí tem a pansexualidade, que você faz o que você quiser, com quem você quiser. Com criança, com velho, com velho, não interessa. De onde surgem essas ideias? No meio filisteu. Mas você olha para os cristãos e você vê um esforço desgraçado dos cristãos a serem como são os filisteus. Querem porque querem a sua religião igualzinha à vida dos filisteus. Costumes e tradições cristãos, para quê? Para que isso? Para que formalidade? Para que essa besteirada toda? Aí quando eu estudo na palavra de Deus sobre reverência,
sobre cuidado, sobre atenção com as coisas sagradas, não misturar o santo com o profano, bobagem, religiosidade tóxica. Isso é religiosidade tóxica. Pro inferno com religiosidade tóxica. Religiosidade tóxica é você distorcer a palavra de Deus para atender os seus interesses. Isso sempre foi. O nome disso sempre foi hipocrisia. O nome disso sempre foi opressão. Sim, Senhor. Mas aí para corrigir, você destrói tudo. Destruindo as bases, os marcos, as referências bíblicas, cristãs, sagradas, para atender aos moldes dos filisteus. Por isso, volto a dizer, por isso, naqueles dias, não havia espadas entre o povo de Israel. Não puderam lutar. Fugiram. Foram envergonhados. Foram desonrados. O povo de Israel foi envergonhado, desonrando assim o nome de Deus. Diante dos filisteus, o nome de Deus foi desonrado. Agora depois você vai ver Davi, o menino, né? A história vai se adiantar nesse mesmo livro de 1 Samuel. Você vai ver lá adiante que Davi enfrentou o Golias, né? Lembra disso? Davi enfrentou Golias. E aí você lembra que quando Davi enfrenta Golias, depois lá no capítulo 16, Samuel vai ungir Davi. Davi vai servir na corte de Saul. Golias vai desafiar os israelitas. Aí Davi vai enfrentar Golias. O garoto, ruivo, pequeno. Aí no verso 41, lá do capítulo 17, 41 diz: Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo? O que Davi estava dizendo aqui? Você tem espada, você tem dardo, você tem lança. Meu povo não tem. Você tem, meu povo não tem. Eu também não tenho. Porque é dito que Davi poderia ter usado a espada de Saul, a couraça de Saul, mas Davi era um garoto, era um jovenzinho. Imagina que a roupa de Saul, a espada de Saul era muito grande para ele, não é? Era tudo muito grande para ele. Então, Davi prendeu a espada sobre a armadura, tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Davi era um menino, nunca tinha usado aquilo lá. E ele disse: eu não consigo andar com tudo isso, não estou acostumado. Aí ele tirou a armadura, pegou as 5 pedrinhas lisas e foi ao encontro de Golias. Então assim ele faz saber: você tem espada, você tem dardo, você tem lança, mas eu tenho fé em Deus. Eu vou enfrentá-lo no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel que você desafiou. Eu não tenho a espada que você tem, mas eu venho no nome do Senhor. Eu não tenho muita coisa legal que os filisteus têm, mas eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo. Eu não faço coisas incríveis, lindas e maravilhosas para atrair multidões, como os filisteus conseguem fazer nos seus cinemas, na sua indústria
de entretenimento, fazer as coisas incríveis que os filisteus fazem, que dominam Hollywood, que domina a Disney, que domina a indústria da pornografia. O que os filisteus fazem é muito grandioso, que lotam estádios com seus shows, com sua grandeza, e o mundo se embriaga com as suas propostas, com as suas ideias, que é muito lindo e maravilhoso. Eu não tenho, mas eu tenho o poder do Espírito Santo. Você tem coragem de dizer isso? Eu tenho coragem de dizer isto? Eu tenho ciência disso, de que nós não temos o que o mundo tem, nós não conseguimos fazer o que todo mundo faz. Nós não temos as espadas que o mundo tem, nós não temos os recursos que os filisteus têm. E quando eu estou falando filisteu, pensem, estou fazendo a aplicação da palavra para os dias de hoje. Eu não tenho o que eles têm, mas o que eu tenho? Davi diz, eu venho a você não com espada, lança, um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou, que você zombou, que você disse que não tinha igreja de Cristo na terra, que você disse que não tinha povo de Deus na terra, que não tinha mais fiéis na terra. Mas eu venho dizer para você que pode parecer que está tudo destruído, mas o Senhor guardou para si 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Lembra, estou fazendo alusão àquilo que foi dito por Elias, ou foi dito a Elias pelo Senhor. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. Hoje você será entregue aos cadáveres. Aliás, o seu cadáver será entregue às aves, os animais. Todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada e nem com lança. Davi passou na cara dos filisteus que não era porque eles tinham espada que eles seriam vitoriosos. Davi ensinou para eles, como ensina para mim e para você, que não é porque vocês têm espada e nós não temos, não é porque vocês fazem coisas grandiosas, não é porque vocês aparecem nas novelas, não é porque vocês aparecem nos filmes, não é porque vocês estão no entretenimento, não é porque as crianças estão embriagadas com Round 6, não é porque as séries estão criando, formando o ideal de muitas crianças, jovens, adolescentes, famílias, não é porque vocês estão prosperando com o intuito de vocês, com o propósito de vocês, de destruir a causa de Deus, destruir o evangelho, destruir a igreja de Cristo na terra, não é porque vocês parecem que estão prosperando que vocês vão ganhar essa batalha. Eu estou dizendo para vocês que a batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. E não é uma guerra de vocês contra nós, é uma guerra que se dá entre o bem e o mal. O grande conflito está atuando. E muitos cristãos não estão percebendo o que significa viver o grande conflito e estão de mãos dadas com os filisteus, achando que isso é pregar o evangelho. Vai lá Davi e diz, não tem conversa. Pode vir com sua espada, pode vir com sua lança, pode vir com seu dardo, pode vir com seu tamanho, pode vir com sua altura, com sua grandeza, com sua gigantesca posição. Mas eu venho a você em nome de Jesus. A minha igreja pode ser uma igrejinha. O que eu prego pode não ser simpático. Guardar mandamentos pode ser entendido por você como religiosidade tóxica. Guardar princípios, valores, costumes e tradições cristãs de acordo com o Espírito Santo, de acordo com a graça, com o Evangelho de Jesus Cristo em sua real essência, que contempla a graça, o que contempla o juízo, que contempla o compromisso, a reverência, a separação do santo do profano, em submeter-se ao Senhor, ao Espírito do Senhor, para viver a vontade do Senhor e não a minha, contrariando o que diz o Espírito dos filisteus, que tudo pode, está tudo liberado.
gritou Davi. A batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. E quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra, atirou com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali na sua testa. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu, com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Não tinha espada. Golias perdeu a cabeça com a própria espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e usou contra ele. Quer dizer, o homem grandão que tinha espada afiada, amolada, que não permitia que o povo de Israel tivesse naquele momento espadas afiadas, a não ser que pagasse muito caro. O homem grandão, o homem sabido, o homem dono do poder, dono da verdade, que zombava do povo de Israel, que sabia que o povo de Israel estava acuado porque não tinha nem armas para enfrentá-los. Somente Saul e seu filho tinham armas naquele dia. Agora zombava, ria, dava gargalhadas e dizia: tá vendo aí um bando de crente tóxico, um bando de crente sem noção, que não usa aquilo, não faz aquilo outro, que fica falando de princípio, que vai para a igreja, que guarda mandamento, tolice. Vocês são religiosos tóxicos. E nós vamos destruir vocês, nós vamos acabar com a família, nós vamos acabar com essa história de casamento, nós vamos acabar com essa história de religião, nós vamos acabar com essa história de liderança, de governos, vamos acabar com tudo isso, vamos destruir tudo isso. Nós temos o poder, nós temos a mídia na mão, nós somos os poderosos, nós somos os grandes da terra, nós vamos destruir vocês. Venham, porque nós temos espadas afiadas, nós temos discursos afiados, nós temos ideologias muito bacanas, nós vamos convencer os seus filhos na escola, nós vamos convencer os seus filhos da imoralidade, nós vamos convencê-los de que ser imoral é legal, é cult, tá na moda, que é liberdade, que crianças, adolescentes, que não tem nada a ver, que pai e mãe fiquem ensinando princípios, valores, bababá. O que importa é que todo mundo é de todo mundo. E que qualquer coisa diferente disso é preconceito. Perdeu com a própria espada. Então, com a própria espada afiada que ele tinha em mãos, foi definitivamente destruído depois de ter sido derrubado com uma pedrinha na testa. Porque aquela pedrinha foi lançada com o poder de Deus. O que está faltando nas igrejas hoje não é aplicar os métodos dos filisteus, é viver o evangelho. É viver o evangelho. Porque dos filisteus, o Senhor vai cuidar. O Senhor vai cuidar. Mas, e se nós nos alinharmos aos filisteus? Estaremos sob o mesmo cuidado do juízo de Deus? Afinal de contas, Jesus nos deixou aqui para sermos luz para os filisteus ou não? Ser luz para os filisteus é viver segundo os filisteus? É reproduzir, é replicar a vida dos filisteus? E aí me lembro de uma visão de uma ilustração de dois caminhos, né? O caminho largo e do caminho estreito. E no caminho largo, aquela multidão. No caminho estreito, os cristãos. Num dado momento, os que estavam no caminho estreito
começaram a andar entre os que estavam no caminho largo. E eles tinham escrito em suas vestes, mortos para o mundo. E a seguir uma pergunta: você está também morto para o mundo? E eles saíram entre os do caminho largo com aquelas vestes, ou seja, com aquela pregação. Os do caminho estreito saem do caminho estreito, andam pelo caminho largo, e então eles começam a pregar para aqueles do caminho largo, dizendo: nós estamos mortos para o mundo, vocês também estão? Vocês negam a vocês mesmos porque nós nos negamos. E nós estamos aqui pregando para vocês a mensagem do Evangelho. Só que eles tinham um semblante triste, porque na verdade eles estavam pregando, mas não era verdadeiramente o que eles criam. E eles começaram a andar ali naquele caminho largo, e aquele semblante triste era de quem demonstrava de que eles queriam estar ali, não pregando, mas vivendo como os do caminho largo. Tinha uma tristeza no rosto deles. Mas eles insistiam ainda pregando, como muitos cristãos ainda fazem de conta que estão dando testemunho, mas que o seu prazer mesmo era estar entre os do caminho largo, vivendo a vida adoidado, como vivem os do caminho largo, sem conhecimento da causa do evangelho, do reino, conscientemente. Só que o cristão deveria ter, né? Mas bom, enquanto eles caminhavam no caminho largo, querendo convencê-los do caminho largo, a acompanhá-los no caminho estreito, os do caminho largo perguntaram assim para eles: mas que diferença há entre nós? Não tem diferença nenhuma. Vocês se vestem como nós nos vestimos? Vocês falam como nós falamos? Vocês comem como nós comemos? Vocês se comportam como nós nos comportamos? Qual é a diferença? Por que nós vamos sair do caminho largo e andar no caminho estreito se não tem diferença nenhuma entre nós? Se no caminho largo não tem poder espiritual, no caminho estreito também não tem. Eu não estou vendo poder espiritual nenhum no caminho estreito. Eu não estou vendo unção nenhuma no caminho estreito. Eu não estou vendo santidade nenhuma no caminho estreito. Eu não estou vendo compromisso com o evangelho nenhum no caminho estreito. Vocês vivem igualzinho nós vivemos. Por que nós vamos abandonar o caminho largo para andar no caminho estreito se vocês são tão semelhantes a nós? Onde nós estamos, vocês estão e não fazem diferença nenhuma. Nós bebemos, vocês bebem. Nós transamos com quem não casamos e vocês também. Nós vivemos a nossa sexualidade, pansexualidade, vocês também. A gente trai, vocês também. A gente às vezes é até mais honesto que vocês, porque vocês acobertam, vocês negam, vocês dão uma de santo e jogam na nossa cara a nossa falta de compromisso com o Senhor. E jogam na nossa cara. Joga na nossa cara, porque nós não vivemos o compromisso com o caminho estreito, ou melhor, não vivemos o compromisso com o Cristo do caminho estreito. Mas nos comprometemos a afiar a nossa espada, afiar a nossa língua, afiar nossos pensamentos, afiar nosso entretenimento, afiar nosso comportamento, nosso casamento, nossa educação dos filhos. Nós levamos tudo para os filisteus e consumimos tudo dos filisteus. Ontem eu estava vendo uma publicação de uma festa de aniversário de uma criança. Tem uma menininha lá naquele cenário. Espero que não seja fake news, mas é um IG que eu sigo que até aqui tem sido sério em suas postagens. E o cenário daquele
aniversário era baseado todo nessa série que tá fazendo o maior sucesso aí, violento e que envolve brincadeirinha de criança, mas enfim, que não é pra criança, mas as crianças estão assistindo, porque as famílias deixam, porque tá todo mundo indo atrás. Deixa eu ver, deixa eu assistir. O que os filisteus estão dizendo? Eu tenho muito que aprender com os filisteus, porque, gente, os filisteus, basta você saber o que você vai tirar dali, as lições que vocês vão tirar dos filisteus. Eu quero que filisteu me ensine nada. Eu quero colocar meus filhos, se eu tivesse filhos pequenos, como a minha filha quando era pequena, ela não assistia essas coisas. Ela não assistia nem Sítio do Pica-Pau, não é Sítio do Pica-Pau, porque eu acho que já nem estava muito na onda, mas ela não assistia nem o Pica-Pau, porque eu já achava o Pica-Pau amarelo, violento. Ah, mas você é muito bitolada, desculpa, deu certo. Não criei uma filha bitolada, muito pelo contrário. Minha filha é muito ligada, muito antenada, tem muito discernimento. Longe de ser bitolada e nem eu ser. Mas o quanto eu pude, eu não deixei a minha filha viver entre os filisteus, ou melhor, aprender com os filisteus, porque os filisteus têm muita coisa para ensinar. Se os cristãos, se a palavra, se o reino de Deus não tem o que ensinar para minha filha o suficiente para ela não tivesse que beber junto com os filisteus, então para que serve realmente ser do povo de Israel? Se Israel não é suficiente e eu preciso amolar a minha foice lá com os filisteus, então o que nós estamos falando fazendo parte de Israel? Então os filisteus têm razão? Mas vamos nos deleitar, abra os seus ouvidos, abra a sua mente, abra o seu coração, aprenda com os filisteus são lindos. Vamos fazer lives com os filisteus, vamos ouvir os filisteus são maravilhosos. As pessoas, os indivíduos podem ser pessoas, são pessoas que como indivíduos são pessoas sensacionais para serem alvo da nossa missão. De levar Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo disse, ide a toda tribo, nação, língua e povo. Vamos lá. Vão lá. Mas não se deixem corromper. Não se deixem corromper. Não adorem os deuses dos filisteus. Não se submetam aos deuses dos filisteus. Não sigam as ideias dos filisteus. Não carreguem a imagem dos filisteus. E aqui, obviamente, eu estou generalizando, né? Não é isso que o Senhor ensinou para o seu povo. Seja um povo diferente. Tenham costumes diferentes, tenham práticas diferentes, porque eu quero fazer algo diferente com vocês. Eu tenho uma missão para vocês. Eu quero que vocês sejam sal da terra. Eu quero que vocês sejam a luz do mundo. Mas o que nós temos permitido? O que nós temos vivido? Nós não queremos mais ser sal da terra. É preconceituoso, é arrogante, é presunçoso querer ser sal da terra, querer ser luz do mundo.